Amém, queridos. Abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas. O tema que eu vou trabalhar hoje, o título dessa pregação é O Deus dos Perdidos. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vocês não precisam abrir, mas o Evangelho Sinótico de Mateus, numa passagem que também trabalha a respeito da ovelha perdida, no capítulo 18, versos 11, diz assim: O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, eis-nos aqui mais uma vez. Mais uma vez colocamos nossos corações, nossa mente, nosso espírito diante da Tua santa presença, Deus. Tu és nosso Deus. Nós somos os Teus filhos, famintos pela Tua palavra. Temos sede e fome da Tua palavra, Senhor. Deus, ministra no nosso coração. Fala conosco, Senhor. Fale com cada um de nós, Senhor Jesus. Em Teu nome que eu oro. Amém. Em todo esse contexto, desde do versículo 1 até o versículo 32, Jesus vai trabalhar 3 histórias a respeito do perdido. As duas primeiras histórias trabalham o ponto de vista de alguém que está perdido, de algo que se perde, e o seu dono vai atrás disso que está perdido. E a terceira história trabalha alguém que está perdido, que sai de uma condição em que está, se perde e depois ele mesmo acaba voltando para onde estava. Então a primeira delas, que é a questão da ovelha perdida. Então me acompanhe do versículo 1 até o versículo 7. Lucas capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 7. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. O que é interessante nesse texto é porque nós temos 2 classes de pessoas diante de Jesus aqui. A primeira classe é uma classe de pessoas perdidas, pessoas que sofrem um tipo de discriminação devido à sua profissão, por um lado, porque o publicano, ele era o cobrador de impostos, ele era aquele que cobrava do povo aquilo que o Império Romano exigia. Então ele era odiado e visto também como um traidor da própria nação. Então o publicano, ele enfrentava essa discriminação porque ele era aquele que exercia sobre a vida do povo a cobrança dos impostos, que eram impostos absurdos. E ele então desempenhava esse papel, então ele sofria esse tipo de discriminação, de ódio por parte do povo. Outra coisa que o texto fala é que haviam pecadores ali juntos.
E aí nós não sabemos dizer ao certo que nível de pecados que estava se tratando aqui, mas daí poderiam estar aqui no meio desde ladrões, prostitutas, mentirosos, pessoas egoístas, pessoas que de alguma forma eram encaixadas nessa característica, nessa classificação de pecadores. E o interessante é que esses é o que estavam ali diante dele. Por quê? Porque estavam perdidos e agora tinham diante deles uma esperança. Alguém que se colocava diante deles e que de alguma forma eles viam um tipo de esperança para não se encontrarem mais nessa condição, porque eu nunca vivenciei na minha vida, a não ser essa questão do fato de ser um roqueiro e talvez passar por alguns tipos de discriminação devido a isso. Eu lembro que nos anos 80, você, por exemplo, andar de coturno na rua, né? Isso aí que vocês hoje em dia andam à vontade, a gente não podia andar de coturno. Se você andasse de coturno na rua e um milico, sabe o que é milico? Sabe o que é milico, né? Os milicos, não era nem polícia, não, era qualquer reco. Reco, sabe o que é reco? Não? Milico, reco, sabe o que é reco, Thiago Maia? Ah, sim, senhor, isso aí. Reco é o cara que acabou de entrar no quartel, está lá, meses, é chamado de reco, ou milico. Esses caras, então, se encontrasse você com um coturno na rua, você tinha que tirar. Aí de ti, se não tirasse. Então, na época que eu era punk, eu andava de coturno. Então, já sabe o que acontecia, né? Eu nunca voltei descalço para casa, só para vocês saberem. Então, né? Significava que ou corria ou tinha que sair na porrada com os caras, entendeu? Então, geralmente era isso que acontecia. Não, sou macho, filha. Aqui, ó. Faca na caveira. Aqui, ó. Macho. E aí acontecia isso. Então, tinha essas questões também. E aí a gente usava moicano, tal, né? Usava uns alfinetes na orelha. E aí você estava andando assim, sempre tinha alguém que mexia, né? Então era normal, assim, infelizmente, normal. Todo final de semana se enfiava em brigas. Infelizmente. Então, corri, sei muito bem o que quer fazer 100 metros em 3 segundos. Infelizmente, não tive a oportunidade de ir para as Olimpíadas, mas certamente ia ser o cara lá. Então, sei muito bem o que quer sair correndo, sei muito bem o que quer apanhar por causa desse tipo de coisa, de discriminação. Já que é momento queimação de filme, vamos continuar queimando aqui. Aí eu lembro que naquela época, nos anos 80, quando o Michael Jackson lançou aquele CD chamado Bad. Quem conhece esse álbum Bad, do Michael Jackson? Meu Deus, todo mundo aqui só conhece o quê? O que vocês conhecem de nada? Justin Bieber? É isso que vocês conhecem? Então, quando o Michael Jackson lançou aquele álbum, o Bad, e aí é o seguinte, a gente era punk, e aí nasceu os caras que eram fã do Michael Jackson. E aí os clipes do Michael Jackson sempre eram com gangues, né? E aí começou a nascer gangue para tudo que é lado. Para você ter uma ideia, tinha uma gangue lá, que era Bad Boys, o nome dos caras. E os caras odiavam a gente. E eles eram tudo da favela. E aí os caras, todos eles se chamavam Michael. Todos eles chamavam-se Michael. E aí, volta e meia, a gente saía na porrada com os caras, porque os caras tinham ódio da gente. Daí, cada vila lá em Foz do Iguaçu tinha uma gangue que dominava. Então, você não podia invadir o território deles. Quem assistiu aquele filme Warriors? Levanta a mão quem assistiu o filme Warriors. Assista, gente. É bem recente, né? Acho que nem anos 80 é aquilo, acho que é 70 e pouco aquilo lá. Então era mais ou menos aquilo lá, você não podia passar no território dos outros. Mas além então dessa questão da piazada ser tudo endemoniada naquela época, e tudo sangue nos olhos, vontade de brigar para tudo que é lado, mas a gente enfrentava esse tipo de preconceito. Então quando eu me converti, por exemplo, houve um choque cultural muito grande na minha igreja. Porque eu era punk, e a minha igreja era uma igreja presbiteriana do Brasil, extremamente tradicional,
E de repente está lá um punk lá no meio dos caras, né? Então, havia esse tipo de preconceito. Então, eu nunca tive nenhum tipo de classificação assim, a não ser essa questão cultural, mas nunca vivenciei na minha vida esse tipo de preconceito, no sentido de você, por exemplo, vivenciar uma profissão de prostituição, por exemplo. Eu lembro que eu tinha um amigo que se criou comigo e que a mãe dele era prostituta e ele não sabia. E é interessante que todo mundo na vila sabia, menos ele. Não sei como, e a gente nunca entrou no assunto, né? Não éramos nós que queríamos falar para ele isso, até um dia em que ele descobriu e o mundo dele despencou na cabeça dele, quando ele soube disso. Então eu nunca vivenciei isso, mas a gente vivencia de certa forma. A gente sabe muito bem que, por mais que nós não somos, talvez não sofremos esse tipo de preconceito no sentido de sermos taxados de pecadores pelos outros, né? A não ser uma questão cultural, muitas vezes, que é vista como pecado. Estou com uma coceira no nariz aqui do demônio, não sei o que está acontecendo. Mas a gente sabe o que é estar perdido. Eu não sei quanto a vocês, mas eu sei o que é estar perdido. Eu sei o que é viver talvez uma adolescência toda e parte da minha juventude perdido. Sem referência. Estar perdido é isso. Estar perdido tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com não ter referência. Porque quando você vê uma pessoa perdida, por exemplo, no meio de uma selva, por exemplo, uma selva como uma selva amazônica, por exemplo, e ele não sabe para onde está a casa dele. Ele não sabe para onde está a civilização. E ele está perdido sem saber para onde ele vai. Então, estar perdido é isso. É não ter senso de direção. Não saber para onde vai. E essas pessoas que estavam ali ao volta de Jesus se encontravam provavelmente na mesma situação em que nós um dia estivemos. Essas pessoas não tinham esse senso de direção e finalmente haviam encontrado alguém que estava dando a cada um deles esse senso de direção. E aí o que acontece nesse texto é que uma outra turma que está ali olha para eles, principalmente para essa questão dos publicanos. Para vocês terem uma ideia, os publicanos, eles olhavam os fariseus olhavam para os publicanos e eles diziam que os publicanos eram tão pecadores que, diante de Deus, eles não tinham nem chances para o arrependimento. Deus perdoava qualquer um, qualquer coisa, talvez fosse possível Deus perdoar. Mas os publicanos, essa raça chamada publicanos, diante dos fariseus, eles não eram dignos de receber, de alguma forma, o perdão de Deus, mesmo diante do arrependimento. Mesmo que se arrependessem dos seus pecados, eles olhavam para isso e diziam, não, os publicanos não podem receber perdão. Por isso que eles acham um absurdo Jesus, de alguma forma, estar investindo na vida desses caras. Jesus não era o Cristo, não era o Messias, ele já tinha passado do seu auge ministerial, estava se aproximando da cruz, faltavam meses para ele finalmente entregar a sua vida numa cruz, e ele estava ali, investindo na vida dessas pessoas que, diante da religião judaica, eram vistos como pessoas que não mereciam, de alguma forma, o arrependimento. Não era passível, de qualquer forma, de arrependimento. Uma coisa que é interessante nesse texto é que Jesus, quando conta essa história, ele conta a história, então, de uma ovelha que se perde. E que o seu pastor larga suas 99 outras ovelhas, as deixa na segurança em que estão e vai atrás dessa que se perdeu. E eu acho lindo, porque o texto fala assim, que Jesus, a gente sabe que o texto está falando dele,
O texto fala que aquele pastor, quando encontra a sua ovelha, ela o carrega onde? Nos ombros. Não é lindo isso? Se sentir encontrado. Quando você está perdido, sem uma direção, sem saber para onde você vai, e alguém te encontra, e não somente mostra a direção para a tua vida, mas o texto diz que esse alguém, que é o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, nos carrega em seus ombros. Além de nos levar para casa, na direção de casa, ele ainda nos conduz e nos carrega em seus ombros. Eu acho fascinante essa história. Acho fascinante essa história. Porque ela também nos mostra que se nós fomos encontrados, significa que o Senhor Jesus tem nos conduzido, tem nos carregado. Agora, se nós nos encontramos ainda perdidos, é sinal que nós precisamos ser encontrados. Apesar de que eu acho que, mesmo depois de sermos encontrados, há vários momentos na nossa vida que a gente pode voltar a se perder. Eu voltei a me perder várias vezes na minha caminhada, mesmo em Cristo. Não mais como antes. Não mais como antes, com certeza. Mas já houve momentos em que me senti perdido, mesmo estando já na fé. Um sentimento de não saber para onde ir e tudo mais. Então, estar perdido é perder o ponto de referência, é não saber como voltar para casa. Porque há momentos em que a gente caminha tão longe daquilo que Deus sonha para cada um de nós que a gente não sabe nem voltar. Não é mesmo? Já aconteceu com vocês isso? Eu lembro que uma época que eu comecei a tocar na noite, e eu tocava todo final de semana, e aí eu viajava às vezes, e chegava em casa cansadaço, e aí não conseguia ir no culto. Aí faltava um culto, aí no outro culto também faltava, no outro culto faltava. E quando eu percebi, eu estava perdido. E eu era um cara firmaço na igreja. Eu era um cara que era uma bênção na minha igreja. Eu era um cara que era visto como uma referência na minha igreja. Um cara que orava muito, que jejuava muito, que buscava Deus incansavelmente. E sem eu perceber, eu estava perdido. E fazendo coisas que eu pensei que nunca mais iria fazer. E tinha voltado a fazer coisas abomináveis diante de Deus. E eu lembro que nesse tempo, meus queridos, eu chegava em casa cansadaço, assim, eu cismei com cansadaço. Chegava em casa cansadinho e bem fofinho, né? Também gostei, cansadinho. Eu chegava em casa cansado, assim, e um vazio dentro de mim novamente. Sentindo aquelas velhas coisas que eu havia sentido. E eu lembro que eu colocava a minha cabeça no travesseiro e eu chorava diante de Deus. E eu achava, gente, sério mesmo, naquele tempo, que eu nunca mais na minha vida eu voltaria a ter um ministério. Achava que nunca mais eu teria um ministério. A única oração que eu fazia para Deus era assim: Deus, não desista de mim. Não tire de mim o teu espírito. Falava isso incansavelmente. Eu glorifico a Deus porque eu estou aqui hoje. Mas eu já estive perdido, meus queridos. É não saber aonde dará o caminho em que está.
Sentir-se perdido é saber que há algo melhor do que a condição em que está e que há algum lugar lá fora para ir. Ninguém que está perdido fica feliz por permanecer aonde está. Já viu alguém que se perde, tem a noção de que está perdido, tem a noção de que existe algo melhor, e ele simplesmente abraça para a sua vida a condição e aceita. Está tão bom estar perdido. A não ser que ele não saiba que está perdido. Por isso que muitas vezes sentir-se perdido é um privilégio. Porque aqueles fariseus estavam tão perdidos quanto qualquer outro que estava ali diante dele. Todos que estão diante de Jesus ali, inclusive aqueles fariseus, estavam perdidos. O grande problema é que eles não se achavam perdidos. A Bíblia diz que Jesus veio para quem? Para os perdidos. Portanto, só pode ser encontrado por Jesus quem tem a consciência de que está perdido. Por isso, sentir-se perdido e ter a consciência disso é um privilégio. Amém? Se você tem Cristo na sua vida, como Senhor e Salvador, é porque você foi convencido de que estava perdido. Por isso que todo o Evangelho que é apresentado, que se propõe unicamente em abençoar a vida das pessoas, e não causa em nenhum momento convicção da condição do que é realidade, de que está separado da glória de Deus, de que está caminhando na direção do inferno, de que é um pecador perdido. Esse evangelho não é o evangelho. Não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele teve o impacto que teve na vida dos pobres, porque os pobres, os pecadores, aqueles que estavam ao redor dele, tinham consciência dessa condição, a condição de serem pecadores. Sentir-se perdido é a necessidade de ser encontrado, é conviver com o medo de talvez nunca ser achado, é o desespero de talvez nunca ser achado, é ter a consciência que em algum momento escolheu o caminho errado e não ter como voltar para consertar. Eu estou nesse momento assim, me referindo daquelas escolhas que a gente faz, né? Por exemplo, uma pessoa que mata alguém. Como é que volta para consertar isso? Como que conserta isso? Alguém que comete um aborto. Como que volta para consertar isso? Aquele primeiro baseado que desencadeia uma série de outras coisas em consequência daquele primeiro. Dizem que nem todos necessariamente vão desenvolver o vício, né? Parece que 10% apenas daqueles que usam têm a propensão a se tornarem viciados. O problema é que ninguém sabe quem tem essa propensão. Você tem como saber. Você só sabe disso se você fizer uso. Então, eu mesmo não sei se eu tenho essa propensão para me tornar um viciado. Para começar num baseado e parar no crack, no crocodilo. Conhece essa droga? Crocodilo? Que come até a carne. A pessoa é comida viva. Vai apodrecendo em vida, literalmente. Eu estava vendo os debates sobre a legalização da maconha no Brasil. E é bem isso. E querem liberar uma droga para ser consumida como o cigarro, de alguma forma. Liberar mais um lixo na sociedade.
porque cigarro é um lixo. Eu não sei quem fuma aqui e que acha que é bom, contrariando tudo que se diz a respeito. Mas esse é um problema, porque já há esse risco da forma como a gente tem aí, e eu já vi muitos e muitos crentes, e já me abordaram até com essa pergunta, agora em janeiro, lá em São Paulo, me abordaram com essa pergunta. Falaram assim: Pipe, se legalizarem a maconha, eu posso usar? Perguntaram isso para mim. Se legalizar a maconha, então posso usar? Porque é bem isso. Mas o cigarro tá aí, também não é proibido, é legalizado. Agora, o crente deve fazer uso? Não. E aí começam aqueles argumentos, né, do tipo assim: pô, mas açúcar também faz mal. Vocês já viram alguém assaltar alguém para comprar açúcar? Chega lá, ô tia, dá R$10 para comprar açúcar. Vocês já viram alguém matar para comprar açúcar? Para tomar um gole de café? Não, a gente mora, no máximo a gente entra na porrada por o café. O café tem riscos de vidas, realmente, né? Mas assim, a gente não vê esse tipo de coisa acontecendo. Agora, meus queridos, é só ir lá no Hospital do Câncer, aqui em Curitiba, você vê quantas pessoas estão morrendo por causa do cigarro. Claro que o câncer não necessariamente só tem origem no cigarro, tem outras origens também. Mas a gente sabe que o uso do cigarro coopera para isso. Amém? Então a gente sabe disso. Então, temos que aprender a separar as coisas assim, né? Entendeu? Eu não sei nem se o ar que a gente respira hoje em dia, a gente tem que começar a usar máscara aí nesse negócio. Então, mal tem muita coisa que faz mal na comida que a gente come. Certo? Mas a gente tem que saber diferenciar o seguinte: o que o café gera na minha vida, na minha saúde, o que o açúcar gera na minha saúde, e que tem outras formas alternativas. Mas se o café faz mal, pare de tomar então. Em nome de Jesus. Amém? Se o açúcar faz mal, pare. Lá em casa a gente parou de usar esse açúcar. A gente usa aquele açúcar demerara, isso? Merara? É tudo junto isso? Demerara. Eu achava que fosse demerara, separadinho. Então é tudo junto. Então a gente usa esse açúcar, porque parece que é mais saudável, né? Amém? Cortei refrigerante, por exemplo. Eu não tomo refrigerante faz meses. Então é isso, gente. Então é essa questão do caminho errado, né? Você sentir-se perdido, às vezes é isso. Você tomar um caminho errado. Infelizmente, nem tudo que todas as escolhas que nós tomamos na nossa vida, nós podemos consertá-la. Algumas sim. Algumas são possíveis. Eu lembro que eu estou trabalhando em Renovo há mais de 10 anos, que eu caminho com um grupo de pastores. E a primeira vez que eu cheguei, o Gabriel estava quase completando 1 ano de idade. Então faz 12 anos já que eu caminho em Renovo. Eu lembro que eu cheguei lá destruído. Eu já estava trabalhando como pastor há 3 anos e já estava com a minha vida arrebentada. Já não aguentava mais o ministério. Eu estava querendo chutar tudo pro ar. Eu lembro que eu cheguei lá e aqueles homens começaram a orar por mim e a investir na minha vida e ministrar na minha vida. E a minha vida, ela é dividida entre antes de Cristo, depois de Cristo, mas também a minha vida é dividida entre antes do pastor Edson Barbosa na minha vida e depois do pastor Edson Barbosa na minha vida. A revolução que esse homem causou na minha vida, em discipulado, investindo na minha vida, foi algo que eu carrego até hoje. E coitado do meu filho, meus queridos.
Coitado Gabriel. Se eu tivesse continuado a ser o pai que eu era, se discipulado, se aquele homem não tivesse investido na minha vida, olhado para mim e investido na minha vida. Eu não sei nem se eu estaria no ministério hoje, provavelmente não. Eu não sei se eu estaria casado hoje, provavelmente não. Porque do jeito que a minha vida estava indo, fatalmente eu não estaria aqui hoje. Então isso é se sentir perdido. Eu me senti perdido. Então há vários momentos na nossa vida que a gente se sente perdido. E aqui o texto está dizendo que nós temos um Deus que veio para os perdidos. Não apenas por aqueles que estavam perdidos, mas para aqueles que em alguns momentos na sua vida também se encontram perdidos. Depois Jesus vai contar uma outra história, que é a história da dracma perdida, que também conta a história de uma mulher que perde, também de certa forma, algo valioso. Que uma dracma naquela época era um dinheiro que tinha um valor grandioso. Então, perder uma dracma era muito dinheiro. Certo? Então ela perde também e fica nesse desespero. E o texto fala que quando ela encontra essa dracma, ela chama suas amigas para festejarem. Eu acho tremendo isso, porque nessas 3 histórias, ainda não li a terceira, mas nessas 3 histórias, as 3 histórias falam que quando nós, cada um de nós, fomos achados, porque nós estávamos perdidos, e o Senhor Jesus nos achou, o texto fala que houve o que no céu? O quê? Festa. Infelizmente nós não podemos ver, né? Talvez se cada um de nós pudéssemos ter a graça de, quando a gente confessa Jesus com a boca, naquele momento em que o Evangelho é revelado no nosso coração, no nosso espírito, e a gente confessa Jesus como o Senhor da nossa vida, se nós tivéssemos a capacidade e a graça de ver o que acontece no céu, talvez nós pudéssemos realmente perceber o tamanho do valor que cada um de nós tem para o nosso Deus. Você imaginou que os céus, os anjos, tudo naquele momento para dançar na presença do Rei, porque finalmente aquele que estava perdido, que era eu e você, fomos finalmente encontrados, achados. Amém? Querido, o dia que você foi alcançado pela graça, pela fé no Senhor Jesus Cristo, naquele dia houve festa no céu. E isso demonstra o teu grande e imenso valor para Deus. E da mesma forma, todas as vezes em que a gente se perde, eu fico imaginando a preocupação dos anjos, daqueles que estão ali para nos servir ao nosso lado, olhando para a gente, fazendo aquelas burradas, né? Acho que os anjos ficam assim, falando, cara, não vai por aí. Não faça isso. Não opte por isso. Não esqueça da grande festa que houve por causa de você. Não torne aquela festa em vão. Olhe para o seu valor. Para o que você significa para o teu Deus. E por último, Jesus conta uma outra grande história, que é a história de um filho que tinha tudo. Estava junto com seu pai. E aí ele decide fazer uma coisa que muita gente que eu conheço faz. Eu me converti com 18 anos de idade. Tinha 18 aninhos. E o que eu escuto de jovens hoje em dia, dizendo assim que quer aproveitar mais a vida depois que o Evangelho é apresentado. Quando o Evangelho foi apresentado para mim, aquilo mudou a minha vida.
apesar de ter me perdido um tempo, sem mesmo ter a consciência de que estava me perdendo, eu nunca me perdi com essa consciência. Assim, do tipo, cara, vou aproveitar mais minha vida. Você sabe o que é aproveitar a vida na cabeça de um jovem, né? Hã? Vocês acham que aproveitar a vida para um jovem, o que é? Vou aproveitar mais a vida, vou mais para o shopping center, vocês acham que é isso? Hã? Vou aproveitar mais a vida, vou andar mais de skate. Vou ler mais livro. Vocês acham que aproveitar a vida para um jovem geralmente é isso? Não. Quando um jovem fala, quero aproveitar a vida, e não um jovem apenas, né? Você sabe que às vezes tem velho aí que pensa que é adolescente, né? Tem gente aí que acha que é adolescente. Quer aproveitar a vida. A vida que lhe resta, né? Olha assim, porque o jovem ele pensa assim, eu quero aproveitar a vida porque eu tenho uma vida toda pela frente. Agora o velho não, o velho já pensa assim, eu quero aproveitar a minha vida porque só me resta tanto tempo, então eu quero aproveitar a vida. Então, geralmente, aproveitar a vida tem tudo a ver com isso. Aproveitar e usufruir da sexualidade que tem lá fora. Eu acho que... Bom, eu tenho 45 anos. Parei. Acho que ninguém sonhou que um dia a coisa ia ser desse jeito. Ontem eu estava zoando alguém aqui dentro, falando assim, aí, tá no Tinder aí, né? Tá no Tinder aí. Daí a pessoa, que Tinder, Pibi, está por fora. Agora o negócio é happiness. Já viram falar? Não? Ninguém? Tem crente aqui dentro, graças a Deus. Então esqueçam essa parte que eu falei, não vão atrás de saber, amém? Amém? Eu vou instalar no meu celular só para ver se tem mais alguém aqui ligado na parada. Então, é outra paradinha também, tá lá, né? É assim. Na minha época, a gente jacu era assim, né? Ficava no máximo dar uma olhadinha assim, né? Se a menina olhava, você já desviava o olhar assim, né? Jacu do mato. Era assim, no máximo. Tinha que estar muito mamado para chegar em alguém. Era assim. Hoje não, né? Você tem um aplicativo que te ajuda no bagaço. O aplicativo lá já diz tudo. Pum. Eu conheço muita gente que está indo por isso, cara. Em especial os jovens. Porque é isso. Quero aproveitar a vida. O evangelho, esse evangelho da festa, esse evangelho do estar perdido, do desejo de voltar para casa, não se tornou óbvio. E aí assim, eu quero permanecer nessa condição, perdido. Eu quero aproveitar a minha vida. Aí essas pessoas olham para a gente, que procura viver uma vida de santificação, e a impressão que se tem é que a gente é assexuado. Que quem insiste em viver uma vida de santificação porque ama a Deus, porque é grato a Deus, porque estava perdido e foi encontrado, porque estava sem direção e finalmente alguém o tomou e o carregou em seus ombros, porque houve uma festa no céu. Não é por isso? Ou quando a gente se converte assim, acontece assim, o Espírito Santo dá uma injeção na gente assim e tira todos os hormônios, toda a testosterona assim, é tirada da gente assim. Oh, glória! Você anda na rua assim, na benção, você não vê mais nada. Fica sexuado, vira anjinho. Né? A impressão que você tem é isso. Eu fiquei muito feliz quando eu li um livro uma vez chamado A Batalha de Todo Homem. Quando eu li esse livro, sim, eu terminei de ler ele e eu falei assim, ai Deus, obrigado.
porque eu sou normal. Porque eu achava que tinha alguma coisa errada em mim. Quando eu li aquele livro, eu descobri que todos nós estamos na mesma luta, meus queridos. Todos os dias a gente tem que matar um leão. Cada um na sua área, né? Alguns na sexualidade assim mais intensa do que outros. Acho que os homens, isso é comprovado, que os homens enfrentam muito mais lutas do que as mulheres, nesse ponto. As mulheres enfrentam outros tipos de lutas que os homens não enfrentam, que para nós talvez seja tolice, do ponto de vista de alguns ignorantes. E assim como para a mulher também é difícil compreender como isso funciona também para os homens. E aí você casa, meu querido. E aí o bicho pega. Eu vi o pastor Cláudio Duarte esses dias falando uma coisa, né? Muita gente quer casar para fazer sexo, né? Daí ele fala, casa. Casa para você ver. Então é isso, a gente, na verdade, nenhum de nós vive dentro de uma redoma de proteção, de santidade que nos literalmente, por si mesma, nos impede de cometer coisas erradas e fazer escolhas erradas. Mas, meus queridos, tudo que nós fazemos para Deus é fruto do nosso amor por Ele, do reconhecimento de tudo que Ele fez por cada um de nós. E aqui nós temos a história desse cara, então, que foi viver essa loucura. O texto fala que ele falou assim, Deus me dá, ele falou, pai, me dá uma parte da minha herança aí que eu quero ir para a galera. E ele vai, e o texto fala que ele vai e gasta tudo. Ele esbanja tudo, ele perde literalmente tudo. Ele perde dinheiro, ele perde a sua dignidade, ele perde a sua filiação, ele perde até mesmo o seu nome, porque o texto fala assim que ele estava com fome, ele não tinha mais nem o que comer. E aí ele vai trabalhar no meio dos porcos, o que era uma coisa abominável para um judeu. Ele vai trabalhar no meio dos porcos e nem a comida dos porcos ele pode comer. E aí o texto fala que ele tem uma luz, uma graça da parte de Deus. É quando ele finalmente percebe a sua condição. E ele fala, vou voltar para casa. Vou voltar para casa. Talvez quando eu voltar, meu pai me receba como um dos seus servos, porque nem a minha filiação eu sou digna de ter. E o texto fala que ele volta, e quando ele volta, ele é surpreendido por uma coisa chamada graça, que é a força mais poderosa de transformação que há sobre a face da terra. Você não merecer e ainda assim receber. Os fariseus olham e falam assim, você não merece nada, a não ser condenação. Mas o Pai olha para tudo isso e o Pai faz uma festa quando ele volta. Em nenhum momento você vê o Pai jogando algo na cara dele, dizendo, olha as burradas que você fez, as escolhas que você fez, cara. Agora você tem que arcar com as consequências. Por isso que quando a gente utiliza muito aquele texto falando aquilo que o homem plantar, o homem também semeará, apesar de estar na Bíblia esse texto, eu acho que esse texto não é um absoluto na vida de cada um de nós. Vocês já pensaram se nós colhêssemos o que a gente planta? Vocês já pensaram, é só eu que planto coisa errada? Você já pensou se todos os dias a misericórdia de Deus não se renovasse nas nossas vidas? Todos os dias. Quando você acorda, Deus olha para mim e para você como algo novo. Porque as misericórdias dele pela minha e pela tua vida se renovaram. E aí, mesmo que eu esteja perdido no dia anterior, eu posso voltar para casa e ter um Pai que sempre irá me receber.
porque me ama. E aí o texto fala novamente de festa. Ele coloca um anel no dedo dele. Ele o recebe novamente em casa como filho, não como servo, não como escravo, mas filho. Queridos, ou nós somos filhos, ou nós não somos. Nós não fomos chamados para viver uma vida de escravidão do pecado. Nós não fomos chamados para andarmos perdidos. Se o nosso Deus nos encontrou no caminho, nos resgatou, ou mesmo nos deu a graça de percebermos a nossa condição, isso é um privilégio. E que nós jamais deveremos dar as costas para isso. Amém? Então, estar perdido é graça, quando você reconhece isso. Estar perdido, permanecer na condição de perdido, sem perceber isso, é falta. Se você está aqui hoje, você se sente perdido, gostaria que todos vocês fechassem os olhos agora. Senhor, o Senhor conhece as tuas ovelhas. O Senhor conhece exatamente pelo nome cada uma delas. O Senhor conhece aquela que está e aquela que de alguma forma se perdeu, Deus. Às vezes a gente se perde, Deus, dentro do aprisco. Nem sempre é necessário a gente ir para longe das demais ovelhas, Senhor. Às vezes a gente acaba se perdendo dentro, como ocorreu com aquele irmão mais velho, como ocorreu com aqueles fariseus, Deus, que estavam dentro, perdidos, sem perceber que estavam. Deus, eu quero clamar por cada um de nós nessa noite. Clamar pela tua graça e pela tua misericórdia mais uma vez. Te louvar pela tua palavra, Deus, que revela quem tu és. Revela esse Deus dos perdidos. Esse Deus que sempre irá em busca daqueles a qual o Senhor ama. Deus, que o Senhor sempre nos dê a graça para que a gente possa perceber, Deus, quando estivermos perdidos. Não nos deixe, Senhor, jamais viver em algum momento, Senhor, a realidade de estar perdido, Senhor, sem perceber isso. E que a gente possa sempre encontrar a graça e a misericórdia diante de Ti, para voltarmos para casa, que é o Teu coração. Porque a gente sabe, Deus, que sempre que voltarmos, nós o teremos de braços abertos. Com a Tua graça, o Teu amor incondicional, o Teu perdão para com as nossas vidas. Deus, eu peço que o Senhor nessa noite derrame sobre cada um dos Teus filhos que estão aqui nessa noite, Deus, uma porção dobrada de alegria, paz e vida e consciência acerca do grande valor que cada um de nós temos diante da Tua glória. Em Teu nome, Jesus. Amém. Deus os abençoe, meus queridos. Vão em paz. Tenham uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém.